Você está vendo um visitante de outro sistema estelar. O 3i Atlas está fazendo sua única passagem pelo nosso sistema solar e carrega pistas da química de outro Sol. Hoje eu vou te mostrar por que ele é realmente diferente, o que a ciência está medindo agora e o que essas medições contam sobre onde ele nasceu, com dados claros e fontes científicas. Quando um objeto vem de fora do nosso sistema solar, ele recebe a letra I de interestelar. Já vimos o 1i Oumuamua, depois o 2i Borisov e agora o 3i Atlas. Ao contrário dos cometas que pertencem ao nosso sistema, esses visitantes seguem uma órbita aberta, hiperbólica. Em outras palavras, passam uma vez e não voltam. É justamente isso que torna essa oportunidade tão valiosa. É um laboratório natural de outro canto da galáxia, atravessando a nossa vizinhança. O 3i Atlas já fez o periélio recentemente, que é o momento de maior aproximação com o Sol. Nessa fase, o núcleo é aquecido, o gelo sublima e o cometa desenvolve a coma e as caudas. Com base nas efemérides disponíveis até agora, o periélio ocorreu em 29 de outubro de 2025, por volta de 1,4 unidade astronômica do Sol, com velocidades altíssimas, típicas de trajetórias hiperbólicas. A máxima aproximação com a Terra deve acontecer perto de 19 de dezembro, a cerca de 1,8 unidade astronômica. É uma distância segura, sem risco para nós. E como ele é um viajante de passagem única, depois disso segue rumo ao espaço interestelar. Mas o que torna o 3i Atlas especial não é só a órbita, é a química. Ele foi formado em outro berçário estelar, com outra estrela, outra nuvem de gás e poeira e provavelmente outras condições de temperatura e radiação. Para entender essa receita diferente, os astrônomos comparam a assinatura química do 3i Atlas com a dos nossos cometas. Se as proporções entre moléculas como água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianogênio, fragmentos de carbono e amônia forem muito diferentes do que estamos acostumados, isso já é um sinal forte de que o ambiente de formação não se parece com o do nosso sistema solar. O mesmo vale para isótopos. Por exemplo, se a razão de hidrogênio pesado na água, o famoso DH, fugir do que medimos por aqui, essa diferença aponta para uma história química distinta na nuvem onde ele nasceu. Como é que a gente descobre tudo isso? Com espectroscopia. Quando a luz do Sol interage com a coma e a cauda, cada molécula emite ou absorve em comprimentos de onda específicos, como códigos de barra. Observatórios na Terra e no espaço coletam essa luz e decompõem em espectros. A partir daí, 3 ferramentas trabalham juntas. A fotometria mede o brilho e como ele varia com o tempo. A espectroscopia identifica quais moléculas estão presentes e em que proporção. E a polarimetria ajuda a entender o tamanho e a textura dos grãos de poeira. Somando tudo, dá para afirmar coisas como: este cometa tem mais monóxido de carbono em relação à água do que a média dos nossos. A poeira é mais escura e menos processada. Ou a razão D do H sugere temperaturas de formação diferentes. Vamos a alguns exemplos do que pode aparecer fora da curva. Se a razão CO do H2O for muito alta, isso geralmente indica formação em regiões mais frias e distantes da estrela de origem, onde compostos voláteis ficam presos no gelo com mais facilidade. Se a razão D do H na água do cometa não combinar com os valores típicos dos nossos cometas, isso aponta para uma nuvem molecular com história química diferente, outra metalicidade, outra radiação ultravioleta, outro ritmo de formação estelar. E se certas assinaturas, como bandas de C2, aparecerem fracas, isso também conta uma história sobre a composição e o processamento do material. Uma coisa é importante: diferente não significa artificial. Em ciência, anômalo quase sempre quer dizer não é igual ao padrão que conhecemos. E isso é excelente, porque amplia o nosso catálogo de possibilidades naturais. O 3i/Atlas não precisa de explicações extraordinárias para ser fascinante.
Ele já é extraordinário por ser um pedaço de outro sistema planetário que veio até nós. Por que tudo isso importa de verdade? Porque cada objeto interestelar funciona como uma cápsula do tempo de outro sistema. Ao analisar a química, os isótopos e a poeira, a gente testa modelos de formação de cometas, aprende como planetas podem migrar e como os discos protoplanetários variam de um lugar para outro na nossa galáxia. E mais, comparar 1i, 2i e 3i ao longo dos anos ajuda a descobrir se existem famílias químicas diferentes de cometas interestelares. É como se a Via Láctea fosse uma feira com receitas variadas, e vez ou outra, uma dessas receitas cai na nossa bancada para a gente provar. Mesmo que o 3i/Atlas não ofereça um show a olho nu para o público geral, esta janela atual é a melhor para observações com telescópios. A proximidade relativa melhora o sinal em relação ao ruído, o que facilita detectar linhas espectrais fracas, medir taxas de produção de gás e poeira e comparar com cometas do nosso próprio sistema. Cada dado coletado agora vira referência para o próximo visitante que aparecer, e eles são raros. Recapitulando em uma frase, o 3i/Atlas é único porque traz a química de outro bairro da galáxia. Diferenças nas moléculas, nos isótopos e na poeira revelam onde e como ele nasceu, e por que não se parece com os nossos cometas. Aqui no canal, a ideia é explicar esse tipo de fenômeno com responsabilidade e fontes na tela. Se você curte ciência sem alarde e com utilidade, se inscreve. Deixa também nos comentários a sua cidade, porque no próximo vídeo eu trago um guia rápido de observação por região do Brasil e atualizo os números mais recentes. Dados em atualização, links e correções no comentário fixado. Até já!